agora uma vez. Tem informes, tem proposta de roteiro, tem discussão de organização e calendário de Porto Alegre, de lutas. A gente começa só aí de uma vez. Informes sobre o desenvolvimento das negociações da categoria da campanha salarial. Como é que está indo a coisa. Tá? Esse ponto ele é meio complicado porque, na verdade, nós temos uma proposta do banqueiro, e que pese não esperávamos isso aí, houve uma proposta patronal nessa semana, na terça-feira, em São Paulo, em negociações. É importante colocar isso porque é fundamental. Segunda questão, nós temos aqui, o Diese não está entre nós, a análise da proposta dos banqueiros dada no dia 15/8, que foi ontem, tá bem? Tá bom. Bom, essa análise aí, ela nos ajuda a ter uma visão sobre a questão da campanha salarial. Se eu encontrar o Carlos Henrique lá em cima, pede para chegar aqui para ajudar a explicar essa coisa, esmiuçar a última proposta patronal. Bom, gente, em linhas gerais, nós temos 3 pontos de pauta. Organização do calendário de lutas, indicativo do número de um bancário de base para entregar o Comando Nacional e os informes da campanha salarial. Alguma questão a mais disso aí? Não, acho que não, mas vamos ver. Acho uma discussão a gente fazendo no decorrer da informação. Porque a proposta do banqueiro, na verdade, não é uma proposta completa. Deram meia proposta. Tá? Votar meia proposta, na verdade, é bobagem. Não fazer isso aí. Tá? A proposta final vai ser apresentada, a última proposta, no dia 22, em São Paulo, em negociação. Consequentemente, no dia 23, temos reunião do Comando Nacional, do Grande Comandão Nacional, que vai definir posições com relação a isso aí. Tá? Então, votar uma proposta que está pela metade hoje, né, na verdade, não tem sentido. Esse sentido seria votar uma proposta em uma outra Assembleia Geral, que essa aqui pode definir hoje, tá? Com o objetivo, inclusive, de aceitar ou não o conjunto da proposta do banqueiro. Vou explicar isso aí no conjunto das discussões. Tá? No informe, inclusive, eu acho que fica claro isso aí. Mas, a rigor, teria condições de dar. Mas vamos lá. Tem informações aí para o pessoal sobre essa questão, mas ponto a ponto. Quando a gente discutir a organização da campanha, depois dos informes, eu queria que o pessoal aí entrasse nessa discussão aí, para a gente não criar uma dificuldade a mais com relação à questão, né, de como encaminhar o calendário. Bom, pessoal, vamos iniciar pelos informes, então. O ponto de pauta, ninguém apresentou nada. Vamos discutir, então, o que é para ser o ponto de pauta em si. O primeiro ponto de pauta é a questão dos informes nacionais. Informes nacionais, eu vou ler para vocês aqui, né, o que é que os banqueiros apresentaram nessa semana que passou. Tá? Dia 15, reunidos em São Paulo, os banqueiros apresentaram para a gente uma proposta que nós vamos avaliar hoje, né, mas é uma proposta ainda incompleta, é meia proposta para ser exato. Tá? Bom, primeira questão. Tivemos uma reunião a semana passada, no dia 11, tá? Onde era a primeira discussão com os banqueiros. Não houve proposta patronal concreta, a não ser uma proposta, que eu não tenho aqui por acaso, me faltou aqui nos meus papéis, tá? Uma proposta dos banqueiros, onde, em vez de apresentarem contrapropostas às nossas propostas, os banqueiros simplesmente faziam o seguinte: eles apresentavam uma contraproposta dizendo que não queriam pagar os dirigentes sindicais liberados, que era por conta do sindicato isso aí, que não queriam que tivesse pessoas fazendo piquete na porta dos bancos a menos de 50 metros, que não queriam, enfim, que a categoria se movimentasse, se agilizasse para a questão da campanha salarial, tentando ameaçar os bancários com as conquistas que tivemos com relação às vantagens que o sindicato pode desfrutar ou não numa campanha salarial. Para ser mais exato, os banqueiros só diziam o seguinte, que eles queriam cortar aquilo que os sindicatos já conquistaram no decorrer desses anos que passaram aí,
30, 40, 50 anos. Brincadeira, porque na verdade nós temos a condição de dizer que o desconto assistencial, a legislação e a Constituição garante que é o que a categoria quiser que seja em Assembleia Geral. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é 2,10. 2 para quem é sindicalizado, 10 para quem não é. E os banqueiros querem dizer quanto é que vamos descontar. Querem dizer a quantos metros fica o piquete da porta de cada banco. Querem dizer se liberam dirigentes sindicais ou não. Querem, inclusive, limitar o número de dirigentes sindicais que a categoria, nos seus estatutos do sindicato, vai determinar. Querem limitar a 24. Ora, isso aí, o pessoal do Comando Nacional se recusou a discutir, e mais que se recusar a discutir, disse que essa discussão não topava naqueles termos, e acabou se marcando um calendário de discussões que começou nessa quinta-feira, nessa terça-feira, dia 15, e que agora começa, então, a passar por uma fase de consolidação. O que é isso aí? Os banqueiros montaram com a gente um calendário de discussões com o objetivo fundamental de tratar de discutir e aprovar uma pauta de uma contraproposta deles. Temos a informação que os banqueiros querem encontrar uma forma direta de acelerar as negociações, de fazer com que as negociações sejam aceleradas sob o ponto de vista da proposta que eles defendem, que é de tentar resolver o mais rápido possível a campanha salarial, sem a categoria sequer se dar conta que ela começou e terminou. Carlos Henrique, por favor. Aqui. Bom, então, em síntese, no dia 15, terça-feira, teve uma negociação. Eu vou ler para vocês qual foi a proposta que a FENABAN fez. Depois vou dar informes sucintos, mais sucintos possíveis, sobre a proposta do Banco do Brasil. Tá? Tá, essa aqui é mesmo, né? Ah, tá. Pois muito bem. A proposta da FENABAN, no dia 11, a primeira rodada, dia 11, foi a seguinte: correção salarial de acordo com o ICB do DIESE para não permitir compensação de espontâneos concedidos no período. Ou seja, ponto 1, eles já dizem que aceitam o ICB do DIESE, mas só naquilo que não foi antecipação dada. Antecipação dada foi a greve da categoria de abril, conquistada pela gente. Liberação de direitos sindicais, aperfeiçoando redação. Significa, só libera dirigente com pagamento pelo sindicato. Plano Besser, adicional noturno e tal, só retirando. Enfim, os banqueiros no dia 11 só colocaram para a gente uma coisa: eles não dão nada, né, e só querem tirar coisas que já estão conquistadas pela gente. Agora vem a coisa mais séria. Informação importante para o pessoal saber: é o relatório do Executivo Nacional dos Bancários sobre a segunda rodada de negociações realizada no dia 15 de 8. A proposta dos banqueiros foi a seguinte: em primeiro lugar, os banqueiros apresentam a relação das cláusulas que eles dizem aceitar discutir e as questões que eles consideram negociáveis. Para ser mais exato, os banqueiros consideraram negociáveis metade das cláusulas da pauta de reivindicações da categoria, metade delas. Tá? A outra metade aceitam discutir. Propostas salariais: o critério de reajuste, a aplicação do IPC de 1º de setembro de 88 a 31 de agosto de 89, substituindo-se o IPC de janeiro, 70,028, pelo INPC 35,48, totalizando 846,84%. Para ser exato, nós estamos aqui com o IPC que, na verdade, expurga de forma direta, inequívoca, para ninguém ter dúvida, a proposta, o IPC, do mês de janeiro, quando o governo baixou o plano verão, com previsão de 30% de IPC para agosto, ou seja, os banqueiros aceitam a previsão do DIES de 30%, já sabendo desde ontem que a previsão do IPC para o mês de agosto seria maior, e sendo maior, ela certamente é mais que 30%. Mais que 30%, na verdade, é 32% ou 33%. Produtividade: os banqueiros abrem na primeira rodada 4% de produtividade. Anuênio propõe 18,51 cruzados. Gratificação de compensador propõe 49,15 cruzados. Gratificação de informante de cadastro propõe
59,48 cruzados, para quem já tem. Para quem não tinha ainda antes, que a edificação de forma de cadastro, não dão. A ajuda à alimentação, 4,63 cruzados. Auxílio creche, 2 MVR igual a 96,77%. 96 cruzados, 77 centavos. Auxílio federal, 100 BTNs. Indenização por assalto. Propõe para indenização por assalto 118.135 cruzados, corrigido mensalmente pela BTN. E propõe também taxa de homologação de demissão 2,95 para o sindicato. Pisos. Pisos não apresentaram pisos, por isso que eu acho que é difícil definir proposta em cima disso aí, porque não tem piso salarial aqui. Tá? Eles propõem definir uma proposta de piso até a próxima negociação, dia 22 de 8 de 89. Dia 22 é terça-feira que vem. Tá? Eu acho que é. Terça-feira, tá? A avaliação do comando é que, considerando que a grande imprensa pode dar destaque ao índice anual, causando dúvidas sobre nossas reivindicações, lembramos aos companheiros a importância de destacarmos para a categoria nossas principais reivindicações, que são pisos salariais, conforme o salário mínimo do DIEESE, que projetado para agosto será de R$ 1.352,44, que em nossa reivindicação para piso de escriturário e portaria, para a Caixa de Comunicação e tal, seria R$ 1.690 e R$ 1.758,17 para comissionados. Reposição salarial das perdas salariais, incorporando antecipações e reposições das perdas conquistadas, totalizando 150%. Reajuste mensal integral. O comando destaca que os valores das propostas salariais apresentadas pelos banqueiros são calculados pelo índice único anual de 846,84, mais 4% de produtividade. Tá? Lembro ainda, o Comando Nacional, que os banqueiros não repõem sequer a inflação anual, medida pelo IPC do IBGE, que foi de 1.090,05%, e que, ao mesmo tempo, pretende substituir o IPC de janeiro, 70,028%, pelo INPC, que foi de 35,048%. Pois muito bem. O Carlos Henrique fez aqui uma avaliação da primeira proposta dos banqueiros, pedida pela gente, para essa Assembleia de hoje. Então, eu quero que o Carlos Henrique coloque claramente para o pessoal qual é a avaliação da primeira proposta do banqueiro, lembrando a turma toda que, na verdade, a proposta do banqueiro não está completa, porque faltam os pisos salariais e falta o piso de caixa. Tá? Além de qualquer outra discussão. Na verdade, ele não apresentou uma proposta inteira, apresentou meia proposta sobre algumas parcelas, algumas partes da nossa reivindicação, mas não foi sobre todas as partes. Carlos Henrique. Bom, em relação ao reajuste à produtividade aí, o número que o Felipe comentou é o número de 12 meses. Ele deveria incidir sobre 1º de setembro de 88. Daí simplesmente se fez uma transformação aqui para ver quanto é que fica o reajuste salarial efetivo sobre agosto, para alguns casos. Então, o caso do Meridional, pegando os 846%, né, 0,84%, sobraria de fato, na proposta dos banqueiros, um reajuste sobre agosto de 14,19%, que acumulado aos 4% de produtividade totalizaria 18,76%. Esse seria o reajuste salarial no caso do Meridional, na faixa até 3 salários mínimos, que pega o grosso do pessoal, né? Na faixa acima de 3 daria um pouco mais do que 18. Banrisul, a proposta do banqueiro significa um reajuste sobre agosto de 3,73%. A 4 de produtividade totaliza 7,87%. Bancos privados, bom, aí a questão é que tem uma enorme diferença de antecipações e é impossível se chegar a um número único, né? Coisa que a gente já vem dizendo há algum tempo. Então, assim, pegando o caso do Bradesco, e mais do que o caso do Bradesco, é o caso do piso escriturário do Bradesco como uma referência, o resto fica em torno desse número. A proposta dos banqueiros garante um reajuste de aproximadamente 21% sobre agosto. Com os 4% de produtividade, totalizaria 26%. Para concluir, Banco do Brasil e CEF, aqui no caso também da faixa até 3 salários mínimos, né, as faixas superiores o número seria um pouco diferente. A proposta do banqueiro significaria um reajuste salarial de 94,04% sobre agosto, que com os 4 de produtividade fecharia 101,80%.
É isso. Algum esclarecimento que o pessoal queira sobre a proposta que eles apresentaram? Nenhum pedido de esclarecimento? Rui? Não, na verdade, a maior parte dos bancos desconta. O esclarecimento, pera. Tá? Não, a inflação, na verdade, está em torno de 1.090,05. Os banqueiros querem colocar o seguinte, ó, 56,84% de reposição para zerar a inflação. Tá? Claro, para acompanhar e mais ainda, não estão zerando a inflação de fato. Então aí tem sacanagem. Claro que, por exemplo, aí vem a recomendação do Banco Nacional, que diz o seguinte, olha, se é para zerar a inflação, tá, apresentando um índice igual a 846%, os caras, na verdade, estão colocando o seguinte, ó, é 846, a categoria acha que tem já esse valor, e falta ainda quanto, Carlos Henrique? Depende do caso. Caso a caso, falta um monte. E se for compensar, no caso do Banrisul, por exemplo, para o pessoal do Banrisul aqui saber, tá, é muito mais. Tá? O Banrisul compensa quanto? Tem um cálculo aí disso aí? 812 dos 846. Sobra quanto, Paco? Sobra na proposta dos banqueiros 3,73. E no caso do Banrisul? Sim, 3,73 é o que sobra. No Banrisul, para receber de fato, por exemplo, compensando as antecipações não legais, todas praticamente estão sendo compensadas. Sobra 3,73% para o Banrisul. Para o Meridional, temos aqui também, Carlos Henrique. Quanto? 14,19%. Menos da atividade pedida. Compensando, inclusive, aqueles 41% do Meridional de abril, maio. Então é isso aí. Não tem muito mistério nessa questão. O pessoal tem que começar a pensar que, na verdade, essa proposta do banqueiro não contempla nem de longe a questão central da categoria. Tá? E, ao mesmo tempo, é fundamental entender o seguinte, olha, tem que começar a baixar a pau nessa proposta. O problema maior é outra coisa. O pessoal saber disso aí. Tá? Algum companheiro não entendeu a explicação? Sim. Sim. Por exemplo, o de julho, a Cepar em agosto está incluído nesse cálculo, né? Sim. E como é que fica em relação à situação do IPC de agosto, a Cepar em setembro? Não, o IPC, o banqueiro até agora está garantindo. Né? Inclusive garante que seja pago 30% em setembro relativo ao IPC de agosto, como previsão. Ele assumiu a previsão do Diese. Tá? Mas assumir previsão não é, na verdade, pagar o IPC inteiro. Se bem que eles estão assumindo que paga o IPC inteiro se for 32 ou 33. Juba. Olha, os banqueiros não propuseram 14%, né? 14% é um cálculo que eu fiz. Eles propuseram 846,84%. Evidentemente que é sobre 1º de setembro do ano passado. Daí, simplesmente, o que se fez? Se extraiu todas as antecipações e se chegou em 14% e ponto final. É 14% de reajuste em 1º de setembro. O IPC de agosto, ele, em tese, estaria nos 846%, né? É simplesmente isso. Agora, efetivamente, o reajuste com a aplicação da proposta dos banqueiros, no caso do Meridional, é os 14% e nem um centavo a mais. Quer dizer, mais os 4% de produtividade, né? Mas reajuste é 14%. Não. Receberia ela já no índice de 846, está lá embutido, entende?
nos 846. Mas o fato que acontece é o seguinte, Gilberley, como eles trocaram o IPC pelo INPC em janeiro, eles puxaram para baixo o índice total. Daí, se tu pegar as antecipações que o Meridional recebeu até 1º de agosto e comparar com o índice deles até 1º de agosto, tirando o IPC de agosto, tu vai descobrir que o Meridional já antecipou mais do que a inflação acumulada entre setembro e julho, que seria esse o caso. Tá? E é isso que faz com que, por uma previsão de 30% do IPC para agosto, o Meridional, na proposta dos banqueiros, acabe recebendo apenas 14%. Teria que mostrar isso com detalhes, de repente, passo a passo. Exatamente. Quem vai pedir explicação? Vladimir. Não, 729. Deixa eu já explicar. É 729,15. Vamos para frente aqui. Dá os 14,19. Tu deve estar aí na mão com os dados daquela nossa reunião. Fico de leve. Felipe? Sim, tá. Não, o Vladimir, só para te colocar os dados da antecipação que tu tens aí, anotados, 730 e poucos, é isso? São os dados lá do cálculo no encontro nacional, em que a gente considerava 30% em agosto e não 28,76, tá? Então tem que cuidar com esse detalhe. Essas contas que eu apresentei aqui para vocês são as efetivas, considerando exatamente as antecipações havidas. Pessoal, na verdade é o seguinte, ó, a primeira proposta que o banqueiro fez é uma proposta incompleta. O Comando Nacional decidiu, inclusive, sequer avaliar essa proposta enquanto ela não for completada com a proposta de piso salarial e com a proposta, tá, de piso de caixa. Tá? Nós estamos informando o pessoal, dando para vocês uma análise preliminar do que é, tá, a primeira visão do banqueiro sobre a campanha salarial. Daí para diante, tá, tem uma nova negociação no dia 22, reunião do Comando Nacional Unificado, dia 23, que vai, então, ter condições de fazer uma análise a mais perfeita possível sobre a proposta completa, inclusive com piso salarial. Veja bem, se for utilizar o piso salarial, por esses critérios que o banqueiro está apresentando, para dar uma ideia, o Carlos pode explicar para vocês também, tão bem quanto eu, nós vamos ficar abaixo, tá, do que seria a aplicação pura e simples do IPC no piso salarial. Isso aí embatucou os banqueiros. Carlos Henrique, explica isso aí também para o pessoal que é importante. Tá? Daí assim, os valores do piso, se fosse aplicar esses critérios aí, os 846 mais os 4%, ficaria na proposta da FENABAN, né, bancos privados, 430, vou dar os números redondos, portaria 430, escritório 532, tesouraria 553. E a gratificação de caixa, que também não foi apresentada, 115. Agora, se pegasse o IPC efetivamente, não com essa troca espúria aí do IPC pelo INPC em janeiro, né, e aplicasse nos pisos do ano passado, daria valores maiores do que este aqui, né? E é isso aí que foi um problema apresentado lá nessa rodada de negociação, a segunda. Bem, gente, Rui. Explicitação, né, Rui? A gratificação do caixa está em aberto também, se não me engano, deixa eu ver aqui. Está em aberto a gratificação do caixa e está em aberto também o próprio piso de caixa que os sindicatos reivindicaram. A gente reivindicava um piso que era para o pessoal de portaria, um piso escriturário, o piso que era o piso do Diese, reivindicávamos um piso para comissionado e um piso para caixa. Tá? Os banqueiros não responderam a esses 3 pisos aí. Nenhum dos pisos salariais reivindicados pela categoria o banqueiro respondeu. Então, há uma diferença aí, né, de coisas que faltam. Veja bem, o piso pode ser uma das chaves da campanha salarial e eles não responderam até agora.
O Comando Nacional orienta, nesse caso aí, que o pessoal fique em alerta para não ser pego também, de surpresa ou calço na mão. De repente o banqueiro oferece um piso exatamente igual ao IPC acumulado do ano inteiro, tá? Mais 15% no piso, e todo mundo acha que é grande coisa. E de repente uma parcela substancial da categoria sendo enrolada por esse tipo de proposta. Na verdade, não se trata hoje aqui de aceitar ou recusar uma proposta que está incompleta, mas de informar o pessoal, de tentar discutir materiais aqui do sindicato que informem como é que não deixem os caras enrolar. Como é enrolar? Ó, demos 846 e tal para 1.000 e tantos. Só estamos aí quebrando um pouquinho do IPC do mês de janeiro. Conversa mole. A diferença é grande, tá? Mas é malandragem do banqueiro no decorrer do processo de negociações e de propostas que faz. Mais algum esclarecimento, companheiros? Nenhum mais? Bom, a proposta que eu tenho para essa questão, que a mesa tem, é a seguinte: é tratar de apenas discutir uma coisa. Pegar o informe que está aí, tá? E partir para a discussão de como escolher ou como organizar o nosso calendário de lutas daqui para diante. Nós temos um calendário nacional que vamos executar, que o sindicato vai executar, mas temos que preencher esse calendário nacional com propostas para a base de Porto Alegre. Propostas, inclusive, viáveis da gente tratar de executar e fazer. E depois disso, ou antes disso, não sei, o pessoal que resolve, é tratar de escolher o nome de um companheiro de base para entregar o grande de base de Porto Alegre, para entregar o comando nacional da categoria. O comando nacional não é o comando de algum banco, é o comando nacional mesmo. São vários bancos integrados em um comando só. Cada sindicato que é da Executiva Nacional escolhe um membro. A proposta que eu tenho para isso aí é o seguinte: passar para discutir a questão de calendário. Você, cara. Tá certo, Fonsequinha. Não, o que eu proponho é o seguinte, ó. O calendário, na verdade, é a discussão de uma análise concreta da coisa. Mas quem for intervir e falar nesse ponto, coloca o calendário para a base de Porto Alegre. O nacional já tem, tá? Então tem cabimento, por exemplo, a gente discutir o calendário da base de Porto Alegre, encaixado ao nacional, dentro de uma avaliação e análise da campanha. Mas aí, quem for falar, já completa a sua intervenção, sua análise, com o calendário para a base de Porto Alegre. O nacional está dado, dia 24 em Dia Nacional de Luta, temos que ver como é que vamos fazer o Dia Nacional de Luta, propõe as coisas, tá? Não deixa no ar. Quero informar aí, o pessoal queria que o Paulo Teap falasse sobre essa questão, é que está em discussão até amanhã a possibilidade de um encontro regional em Porto Alegre, dos 3 estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tá? Hoje me confirmou a presença aqui, se for definido por nós, o pessoal do Sindicato de Florianópolis. Temos aguardado a confirmação da Federação e do Sindicato de Curitiba. E o Rio Grande do Sul inteiro, hoje, já em reunião na Federação dos Bancários, concordou em fazer em Porto Alegre esse calendário, esse encontro nacional. Na verdade, se não for feito esse encontro regional dos 3 estados, será feito também, pelo menos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tentando fazer o mais massivo possível. Abertas as inscrições com a ideia de fazer o seguinte, ó, quem for fazer intervenção sobre a análise da campanha salarial, o momento da campanha salarial, já faz uma proposta de calendário, tá? Para a base de Porto Alegre. Fala no microfone. Mauri, peço para ti que me ajude aqui na mesa a anotar as propostas. Não, Mauri, não, a inscrição era para informe. Outra questão ajudar na mesa. Se não ajudar, tudo bem. Companheiro, você se inscreve como qualquer outro bancário dessa Assembleia. Companheiro, eu queria dar informe, que já está contado pela mesa. Vai levar essa cachaça para ti. Secretaria.
Companheiros, aberta a palavra. Companheiro Fonseca. Escusa também. Wilton, tá. O Fonseca, depois o Wilton, então. O Wilton foi primeiro? Então tá, companheiro, velho. Bom, companheiros, em primeiro lugar, o meu nome é Hilton, sou do Banrisul. E ao ouvir a proposta dos bancários, dos banqueiros, eu tenho certeza que passou pela cabeça de todos que estão aqui uma grande vontade de mandar os banqueiros enfiar essa proposta. Lá onde todo mundo pensou mesmo. Porque é absolutamente miserável isso. Companheiros, nós estamos às vésperas de um processo de hiperinflação. Nunca, nunca na história desse país se entregou tanto a economia para o imperialismo, para os interesses estrangeiros. Neste quadro, não resta outra saída para a classe trabalhadora que não seja a resistência. E essa resistência, companheiros, tem sido provado ao longo desse ano, por exemplo, através dos 10 milhões de grevistas no primeiro semestre. A greve geral, que muitos não acreditavam, que achavam que não tinham condições para acontecer uma greve geral, pois bem, essa greve geral se realizou em março, a maior greve geral da história do país. A classe trabalhadora desse país tem apontado nitidamente qual o caminho para nós trabalhadores. Os bancários, particularmente, têm lutado, tem sido uma das categorias que mais desenvolveu o processo de mobilização esse ano. Portanto, companheiros, a esta proposta dos banqueiros, nós só podemos responder de uma maneira. Nós devemos, evidentemente, repudiar essa proposta. Só repudiar falta ainda muita coisa para isso. Agora, nós temos que, desde já, preparar a categoria, de um modo geral, para a campanha salarial. Coisa que até agora tem sido absolutamente débil. Ou seja, nós temos que botar na rua essa campanha, criar um clima, propagandear para o conjunto da categoria a vergonha, a miséria que os banqueiros estão nos oferecendo. É nesse sentido, companheiros, que nós temos que sair daqui hoje, todos, e desde já se integrar nas atividades do calendário de lutas que nós vamos discutir no próximo ponto e preparar desde já um poderoso dia 24 de agosto como forma de já começar a responder massivamente com um sonoro não à proposta de miséria e arroxo dos banqueiros e trabalhar com a perspectiva de unificar todos os trabalhadores para uma campanha salarial no mês de setembro, preparando as condições inclusive para uma greve geral, porque somente a luta tem demonstrado que os trabalhadores podem obter concessões. Tem sido assim. E, nesse sentido, companheiros, desde já, existe uma palavra de ordem para o conjunto dos bancários que se fazem presentes nessa Assembleia. Preparar o dia 24 de agosto. Essa é a proposta? Próximo companheiro. Pessoal, ontem bancar 3 minutos para cada um. 3 minutinhos para cada um, tá? Mas pedindo ao pessoal que levante propostas para a questão do calendário. Nós temos que ter uma ideia aí que não é só o calendário nacional, também da base de Porto Alegre. Companheiro Fonseca. É o seguinte, companheiros. É bom que a gente pense como é que está se dando essa campanha salarial desse ano, porque ela tem se evidenciado por um tipo de investida do banqueiro que nada mais é do que colocar os bancários na defensiva. Essa história de dizer que quer rachar a jornada de trabalho para que o bancário tenha uma cômoda 2 horas de almoço, essa história de colocar os cálculos em cima do INPC e de não reconhecer de fato nossas perdas,
e de apontar com 4% de produtividade, nada mais é do que nos colocar, ou pelo menos nos tentar colocar de contra a parede, para que nós venhamos a nos encolher. Se faz então importante nesse momento pensar que tipo de direção a nível nacional nós vamos ter que ter para esse tipo de enfrentamento. E essa direção só vai ter êxito na condução das lutas a nível nacional, se em cada banco, se em cada base territorial, os bancários estiverem firmemente sabendo o que tem que fazer nesta campanha. Como todas as outras, não vai ser uma campanha fácil. E o que temos que fazer? Ainda é a palavra de ordem primeira, organizar. E organizar passa para que não só se tenha uma discussão em cada banco. E por que eu digo em cada banco? Porque nós tivemos ainda rescaldo da última campanha, da última greve, bancos com índices diferenciados. E nós temos que ter cada bancário sabendo qual é a reivindicação econômica que lhe diz respeito no seu banco ou qual é que lhe convém. Mas isso sem segmentar a categoria. Porque o equívoco do segmento é o equívoco que nos leva a fortalecer a visão corporativista. E, para tanto, já coloco como proposta aqui, que nós venhamos ter, até o nosso encontro estadual, marcado para o dia 2/9, uma discussão, com o mínimo, contando com a vanguarda de todos da base de Porto Alegre. Essa proposta eu já havia feito numa reunião do Banrisul para o companheiro Felipe, onde ele colocava que não havia calendário. E eu coloco aqui a necessidade premente de que a vanguarda, que é aquela, junto com a diretoria do sindicato, com a federação, encaminhe as lutas e tem essa responsabilidade de responder a tudo para os bancários, venha saber em que tipo de terreno está pisando nesse momento. E essa vanguarda há muito tempo não se reúne. Então nós temos que bancar essa posição com uma necessidade da vanguarda minimamente estar afinada, tendo em vista a conjuntura que se enfrenta, tendo em vista o objetivo do banqueiro nesse momento e tendo em vista aqui um bancário do Meridional saiba o que está correndo no Banrisul, ou que um colega do Banrisul saiba o que está correndo no Meridional, Banco do Brasil, Caixa Federal, bancos privados e vice-versa. E dessa forma teremos um entendimento universalizado dos acontecimentos dessa campanha. E aí sim podemos ir para a greve tranquilos, não temendo de que daqui a amanhã um tal qual banco com a greve, deixando esta ou aquele empregado de determinado banco segurando o pincel. Então a minha proposição é essa, que nós viemos a ter um dia, quem sabe, poderemos dar o nome de um seminário de base para discutir justamente a conjuntura e o momento de enfrentamento com o banqueiro. Boa ideia. Muito bem, pessoal, agora tem aqui escrito ainda o companheiro Luiz Fernando, depois eu, depois o Mauri, depois o Etevaldo, e eu proponho que a gente, na final da última inscrição, comece a encerrar, tá ok? Tá, tem o Luiz Fernando, tem o Etevaldo, tem o Carlos Henrique, tem o companheiro lá. Podemos encerrar agora, então? Tá? Ah, pela ordem, então, aí vem o Etevaldo, o Carlos Henrique, o Luiz Fernando, o Felipe, o Mauri, o Etevaldo. Carlos Henrique, ele teve 4 pedidos lá atrás. Meu companheiro aqui do... Tá. Então, porque senão, de repente, vira uma... Quando o Luiz Fernando terminar, nós encerramos a inscrição, tá? Tá ok. Luiz Fernando. Tá escrito. Não, vamos encerrar agora mesmo. Vamos ver quem quer falar. De uma vez, quem tem que falar, vai falar agora. Vai escrever já. É para proposta mesmo. Tá. Eu cansei. Próximo, companheiro Luiz Fernando. Pessoal, para a gente analisar esse momento que a gente está vivendo, a gente pode se basear de como terminou a nossa greve de abril e maio. E como é que ela terminou? O último banco a voltar a trabalhar foi o Banco do Brasil, e o que estava bem claro para todo bancário do Banco do Brasil é que só ia conseguir a sua melhoria salarial e as suas melhores condições de vida e trabalho dentro do banco se derrotasse o governo. E a gente viu que um banco só era fraco, apesar da força ser muito grande dentro do banco, mas a nível da sociedade era muito fraco para derrubar aquele governo. Um governo e uma justiça que um dia vota a legalidade da greve e no outro dia vota exatamente o contrário. E a gente apontava que o que poderia ter salvado aquele nosso movimento, ou ter levado ele a uma vitória maior, era a gente ter chamado uma greve geral.
De lá para cá, nós tivemos o Congresso da CUT e o Congresso da CUT apontou que o que poderia unificar o movimento era as campanhas salariais do segundo semestre. Então, portanto, a nossa campanha salarial ela é importantíssima para abrir essa nova jornada de mobilizações. Só que a conjuntura que a gente está vendo de hiperinflação, uma conjuntura que a gente vê que é de arroxo e que apesar da cortina de fumaça das eleições, a gente sente que ela tem tudo para explodir, tá? Essa conjuntura precisa ser ativada ainda mais. Nós tivemos diversos encontros de bancários e todos esses encontros de bancários apontaram para a nossa campanha salarial desse ano ser definitiva para nós, ser um marco, até como está colocado no Sindicato de Porto Alegre, uma campanha da década. Tá? Então, esse norte que a gente tem que ter. A nossa campanha, ela tem tudo para puxar esse país e romper essa cortina de fumaça que a gente está vivendo, de ilusão. E também a gente se defender contra essa hiperinflação que está colocada. Em termos de calendário, o próprio calendário tirado no Encontro Nacional, ele, mais ou menos, ele nos dá, porque nós temos pouco tempo mesmo para essa campanha. É o mês de agosto, o mês da explosão, e o mês de setembro para a gente se definir. Então, o dia 24, a gente tem que transformar num dia de lutas, e pode servir como exemplo o dia de hoje. No Banrisul, a gente estava sentindo que as pessoas não estavam entendendo a proposta dos 150%, as próprias dificuldades, os índices, etc. E o pessoal se jogou, basicamente, nos últimos dias, a botar o bancário, a informar o bancário e chamar esse bancário para a Assembleia. Com felicidade eu vejo, tem bastante gente do Banrisul. Isso aí é fruto de um trabalho, é fruto da insistência que se faz dentro do banco e a chamada desses bancários. Então, para mim, o dia 24, em qualquer calendário desse que já está colocado aqui, nós temos que trabalhar assim. Todo mundo dentro dos bancos, ter boletim, chamar esse pessoal para as assembleias. E, inclusive, ampliar ainda mais, fazer a próxima assembleia ter no mínimo o dobro de gente que está aqui. Em termos de lições que a gente já aprendeu nas últimas greves, principalmente da última greve, é o seguinte: nós precisamos, apesar da gente entender e saber das diferenças que tem entre os bancos, superar esse problema na prática. Ou seja, a gente tem que formar um comando que trabalhe essa campanha conjuntamente, tá? Conjuntamente, independente se a gente faz assembleia separada, organizar, se a gente eventualmente faz um boletim separado nas questões específicas de cada banco, a gente tem que ter um momento que a gente se organize coletivamente. Não que a gente bote uma camisa de força no movimento e vá querer levar coisas que não interessam de um banco para o outro, mas que a gente possa tirar unitariamente dentro do sindicato uma orientação coletiva para essa greve, dessa campanha salarial e para a possível greve que a gente vai ter que fazer, que é difícil, mas que a gente já demonstrou nos momentos que a gente tem força para fazer. O próximo companheiro Felipe, e depois o companheiro Etevaldo. Gostaria que o Etevaldo chegasse mais perto da mesa já. Bom, gente, eu quero colocar algumas questões aqui que eu acho importantes hoje em nível de organização. Primeiro, né, nós temos que definir aqui hoje algumas questões. Se vamos ou não vamos fazer aquelas propostas de anos anteriores de reunião por zona ou reunião por banco. Eu acho que tem uma forma fácil de resolver isso aí. Eu acho que tem que começar a ter aquela ideia que já está se afirmando entre nós, de que toda segunda-feira é dia de reunião por banco. A CEF reúne segundas-feiras, o BB, o Meri tem que reunir, o Banrisul tem que reunir, tá? Tem salas nesse sindicato e locais mais que suficientes para reunir isso aí, reunir o pessoal dos bancos privados, tá? E começar a tentar sedimentar segundas-feiras como o dia das reuniões dos vários bancos. Proposta para nós que temos aqui, eu acho que o Fonsequinha não tem razão, nos falta calendário sim, calendário está que é uma droga nisso aqui, porque nós temos coisas aqui, para dar uma ideia para vocês. Dia 19, que a diretoria do sindicato vai fazer um seminário, está ocupado com o Congresso Estadual do Banco do Brasil. Tá? Dia 26, que seria um bom dia para tentar encaixar a proposta do Fonseca, de colocar um seminário de delegados sindicais de base para discutir a questão da política da campanha salarial. É dia 26, porque é? Teria que ser isso aí. De preferência, sendo um sábado, né, porque, né, para garantir que há uma discussão. Tem isso aí. Né.
O único dia sobrando dia 26 e assim mesmo tem umas coisinhas por aí que pode acontecer, tá? Bom, de qualquer forma, eu até acho o seguinte, Fonsequinha, tentar contemplar a tua proposta numa sentida só. Estou querendo colocar a minha proposta aqui para essa questão. Dia 26 fazer esse seminário. Por quê? Em primeiro lugar, dia 26 é o primeiro dia útil depois do dia 23, quando tem reunião do Comando Nacional. Tá? O Comando Nacional reúne na sua integridade no dia 23, depois de negociações com o banqueiro no dia 22. Tá? Tem reuniões do Banco do Brasil no dia 25 também, pelo que eu sei, tá? E talvez com a FENABAN. Então, dia 26, viemos para cá, para o sindicato, tentar discutir um... Agora, importa que os bancos reúnam semanalmente, Banrisul, Meridional, outros mais, nas segundas-feiras, essa é a proposta que eu faço, que nos sábados, a gente designe pessoas aqui, da direção e até da base, para fazer reuniões com os compensadores, essa é a proposta que eu faço também, o pessoal que trabalha em compensação e que trabalha à noite. Esse pessoal não pode ficar afastado da discussão. Dia 2, será encontro estadual de bancários ou encontro regional, incluindo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E dia 9 é o nacional. De qualquer forma, é importante que o pessoal pense isso aí. Nós vamos começar a jogar peso em convocar o pessoal para os vários bancos para um dia da semana, usando todas as salas do sindicato, o pessoal reunindo, discutindo. E uma outra proposta que eu acrescento a essa, que é a seguinte. Às quartas-feiras, e veja bem, quarta-feira, se não tiver Assembleia Geral ou outra programação maior. Mas quarta-feira, sempre dia de reunião geral do sindicato, como essa Assembleia aqui. Diga-se de passagem, essa Assembleia para mim é pequena, diante da magnitude da campanha da categoria. Então, sempre segundas-feiras, reuniões dos bancos. Às quartas-feiras, reuniões gerais. E quero até advertir uma questão que ela parece grave para mim hoje no sindicato, grave, que é o seguinte, ó, da vanguarda até a direção do sindicato, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aí, o pessoal está hoje muito absorvido pela reunião dos seus próprios bancos. Tem reunião do Banrisul, o pessoal está lá. Tem reunião regional, está lá. Se é dos bancos privados, está ali também. Se é da CEF ou do BB, também está ali. Isso aí, dou toda a razão, o companheiro que coloca. Mas isso aí não é um decreto que o sindicato faz, que uma assembleia faz. Isso aí é um trabalho político para conscientizar o pessoal da necessidade de a cada semana ter um dia de reunião, um dia só, tá? Para que o pessoal do Banco do Brasil, que está ali, a Marivalda e tal, outros mais, conversando sobre a questão do Banco do Brasil, discuta a questão da categoria no seu conjunto. Isso aí é fundamental e é decisivo, gente. Tão decisivo que a gente sente isso aí acontecer nos vários bancos, tá? O pessoal se reúne, se organiza para fazer o seu calendário na CEF, no BB, no Banrisul, no Meridional, mas não discute a questão principal, que é o dia em que ele começa a discutir como organiza um conjunto do movimento. Então, minha proposta é a seguinte, que os sábados sejam reservados para a reunião de compensadores, pessoal que trabalha de noite, que é um pessoal deslocado, tá? Que o dia 26 seja um dia reservado para um seminário, depois da ida do pessoal do comando, da reunião do Comando Nacional. E vejam bem, a reunião do Comando Nacional tem pelo menos 3 companheiros do Banco do Brasil, aqui de Porto Alegre, tá? Pelo menos um do Meridional, pelo menos um do Banrisul, um que vai ser eleito hoje, mais um do sindicato, total de 7 ou 8 que vão estar em São Paulo no dia 23. Tá? É para contemplar e discutir num seminário, junto com o pessoal dos demais sindicatos que estiverem aqui com a gente, o conjunto da campanha salarial do Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro, tá? Com informes, com discussão, com informes dos vários bancos. Tem companheiros que são de comandos, com o companheiro Daniel, do Banerj, outros mais, de comandos do Banerj, discutir com o pessoal como essa campanha se conduz e como é que ela se consolida. Isso é decisivo, é fundamental. Senão, vamos ter outra vez uma coisa que, de certa forma, a história nos impôs na última campanha salarial. Tinha uma greve da CEF, uma greve do BB, uma greve do Banrisul, que começou depois, para ser mais exato, e uma greve do pessoal dos privados, que começou dispersa e solta, jeito do conjunto da categoria. Então, proposta de calendário. Todas as segundas-feiras, reuniões de banco. Começamos a anunciar isso aí, colocar no bancário, chamar o pessoal. Sábados, com programação ou sem programação, reunião dos compensadores. Todo, tá? Dia 9, encontro nacional. Dia 26, seminário, então, para fazer uma discussão política da campanha salarial, conforme a proposta do Fonseca. E e todas as quartas-feiras, reuniões gerais aqui no sindicato. Reunião geral de todo o pessoal dos comandos.
Já não estamos propondo para terça-feira pelo seguinte, para o pessoal não chegar para dizer que reunia segunda-feira com o seu banco e tal, que na terça-feira estava cansado. Não, na quarta-feira, o pessoal reúne aqui para fazer uma discussão geral da campanha. E aí, é para vir mesmo, é para chegar aqui, ser vanguarda do sindicato, ser direção da entidade e bancar essa bronca, cansado ou não cansado. Senão vamos chegar de novo com reuniões e assembleias, como aquela que a gente teve no fim desse ano agora, em abril, naquela situação que é a seguinte: olha, gente, cada banco preparou uma campanha, mas ninguém discutiu como fazer. E aí, eu quero lembrar o pessoal que está terrível isso aí, mesmo. Porque a gente convoca o pessoal para ir uma assembleia, uma reunião, e o companheiro, 90% do pessoal da base que vem aí no sindicato, vem só para a reunião do seu banco. Tá? E para a reunião geral da categoria para discutir o conjunto, não vem. Terminei. Bom, o próximo é Etevaldo. Depois do Etevaldo é o Mauri, sou eu. Depois do Mauri é o Júlio. 3 minutos. Bom, companheiros, eu vou tentar ser bastante objetivo na medida em que eu acho que essa assembleia aqui, né, nós estamos aí com toda a vanguarda aqui, eu acho que a gente tem que organizar realmente a nossa campanha e organizar fundamentalmente o Dia Nacional de Luta. Eu acho que a perspectiva da nossa mobilização e que esse Dia Nacional de Luta seja um dia em que prepare e coloque categoria na rua ou em manifestação, para que realmente a gente comece a preparar a greve, na medida em que há consenso para nós que esse tipo de proposta que o banqueiro está apresentando, nós jamais aceitaremos. Então, por isso, eu acho que nós estamos aqui numa assembleia que, na verdade, são a vanguarda de cada banco e que, para mim, tem que tirar alguma coisa de concreto para o dia 24. Preparar alguma coisa para que o bancário comece a acreditar na campanha, para realmente a gente ter um sucesso e colocar a categoria em luta em setembro, na medida, inclusive, que nós já estamos atrasados. Então, para isso, eu acho que nós, no dia 24 e a quinta-feira da semana que vem, a minha proposta é que se faça o Dia do Vermelho. Né? A categoria já está acostumada a fazer esse tipo de manifestação, já é tradição, e para nós fazer com que esse pessoal que vai ser a vanguarda, que está aqui hoje, que vá começar a fazer alguma coisa. Aí eu, inclusive, estou de acordo com o que o Felipe está colocando, reuniões por banco e tudo mais, que vá preparar, já tem uma tarefa essas reuniões por banco, que é organizar o dia 24 e preparar o Dia do Vermelho. Mas não é só isso, eu acho. Para colocar essa campanha na rua, para que a categoria saiba que nós estamos reivindicando 150%, que nós estamos reivindicando um piso de 1.500 cruzados e que nós sofremos um arroxo que todos os trabalhadores e a população em geral está sofrendo, nós também temos que colocar essa campanha numa manifestação. E para mim, uma manifestação na frente de algum banco. Eu proponho, né, que seja na frente do Meridional, no dia 24, no final da tarde, né? 5h30, para que a gente faça uma ação interna dentro do banco, dentro dos bancos, né, que esse pessoal se jogue, nós estamos aqui, tem 60 pessoas, um pouco mais, para organizar. E, no final da tarde, uma manifestação pública, colocando para a população que nós estamos indignados com a proposta que o banqueiro está apresentando, que nós não aguentamos mais o arroxo, que é a possibilidade da hiperinflação, que é necessário organizar, inclusive, uma greve geral em setembro. Então, por isso, Dia do Vermelho, o dia 24 na quinta-feira, e para isso a gente tem tempo, que segunda-feira tem um boletim, inclusive o sindicato já tem condições de preparar as tarjas vermelhas, para que todo esse pessoal que está aqui realmente organize, e um ato no final da tarde. Para mim, essas são as propostas concretinhas para que a gente faça alguma manifestação no dia 24. Companheiro próximo inscrito, o companheiro Mauri. Companheiros, vocês sabem muito bem que o momento atual, onde nós atravessamos, o eclipse da Lua teve ontem à noite e vai ficar até o dia 15 de novembro, na nossa campanha salarial, essa questão toda. Porém, tem que ter bem claro o seguinte, que nós não temos mais como
segurar a campanha salarial dos bancários. Porém, vejamos bem, nós tivemos, dentro da questão, nós temos a assessoria do Diese, o Diese calculou o ICV dentro dos últimos 12 meses, o cálculo de 116,45%. O IBGE calculou 1.090. E os banqueiros, na negociação que concorreu na terça-feira, colocam para nós 846,84. Isso representa uma diferenciação de dados aproximados para nós de 28%. Isso aí, para nós, é provocação. É uma provocação bem clara, temos que bem claro. Veja, nós temos o custo de vida de 1.116%. Nós temos o cálculo dos nossos técnicos, que são contratados pelo movimento sindical, o Diese, calcularam em 1.090, segundo o ICV, segundo o IBGE da Fundação Getúlio Vargas, os banqueiros fazem um cálculo. Então, onde é que está a diferenciação? Ou seja, eles colocam, será a inflação. Onde é que está a diferença que existe no cálculo do Diese e o cálculo dos banqueiros? É bem claro, é fácil, é simples. Ou seja, janeiro nós tivemos uma inflação de 70,48%. Essa foi a questão. Então, hoje, os banqueiros deixam bem claro, reconhecem que o cálculo deles em janeiro é de 35,48%. Onde é que está? Eles escamoteiam 35% do nosso salário. Não só no meu salário, do teu, de todos nós, dos nossos filhos, das nossas mães, do custo de vida também, lá da escolinha que nós pagamos, né, também, e da gasolina que muitos pagam da Caixa Federal que estão rindo aqui. Então, tem todas as questões claras. Como é que nós fizemos isso aí? Nós não temos como abrir mão. Nós vamos... O índice calculado pelo movimento sindical, onde nós estivemos presentes, lá em Brasília, calculou 149,16%, ou seja, arredondamos para 150%. Não temos como abrir mão hoje, momento algum, e foi colocado para isso. Nós lutar pelo nosso movimento, ou seja, 150% de aumento do nosso salário. Não só na questão que o banqueiro oferece para nós. E sim, em momento algum, abriremos mão da questão onde nós colocamos, ou seja, nosso aumento é 150%. Essa é a nossa bandeira de luta, 150%. Muito bem, companheiros, o próximo companheiro inscrito, Mauri, me entrega aqui a listinha, tu ficou com ela? É o Júlio, tá. A proposta apresentada pelos banqueiros trouxe, sem dúvida nenhuma, algumas dúvidas à base da categoria. Eu acho que é importante, antes de tudo, antes de colocar a discussão mais geral, fica uma proposta de que no próximo bancário se esmiúce essa proposta e mostre realmente os percentuais, porque a categoria está em dúvida, não sabe quanto aumentou. O que significa exatamente essa proposta? Então é bom esmiuçar bem a proposta dos banqueiros, né, e desmontar ela no próximo boletim dos bancários. Agora, de um outro ponto de vista, acho que uma das principais lições que ficaram de toda a história da luta dos bancários e, fundamentalmente, da luta dos trabalhadores brasileiros, principalmente no último período, foi que, sem organização e sem unificação,